Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade. Seja bem-vindo e nós vamos conversar hoje sobre a trajetória do processo evolutivo da inserção das pessoas com deficiência na sociedade, no mercado de trabalho e aí por diante. 17 anos eu fiquei no rádio, estou completando já 4 anos de TV, vi muitos avanços, mas nós podemos fazer uma análise mais crítica sobre tudo isso e saber se realmente avançamos o que deveria ter sido avançado ou se nós ficamos aquém das expectativas. Nós vamos conversar com o consultor de inclusão, o Romeu Sasaki, que está nesse meio trabalhando como consultor há muitos anos, né, Romeu? É verdade. Conta pra gente, quantos anos? 57. Seja bem-vindo ao programa Diversidade. Obrigado. Eu acredito que você tem muito a acrescentar. Obrigado. Que quando eu comecei a fazer as minhas primeiras participações aí no mundo da pessoa com deficiência, como jornalista, como escritor e alguma coisa, você já foi meu inspirador e meu conselheiro. Muito legal. Romeu, fala para mim, como é que você vê os avanços que nós tivemos aí nas últimas décadas, a gente pode falar nas últimas 5 décadas? Pelo menos. Pelo menos. Estamos completando 6 já, né? 6 décadas e você como consultor. É. O que você vê de avanço nesta área da pessoa com deficiência? Fala de uma maneira global primeiro, Certo. depois Depois nós vamos vamos entrar esmiuçando em cada área, trabalho, Muito saúde e tudo mais. Tá certo. Bom, Roberto, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu convite. Para mim é sempre um prazer aceitar o seu convite. Obrigado. E gostei muito que na introdução você falou que vamos falar da trajetória da inserção. Essa palavra é muito importante, que pouco usado. Aliás, quando é usado de uma maneira inadequada, né? Eu costumo dizer que inserção é o processo maior, né? O processo amplo, que é dividido em 2 etapas históricas. A primeira é a etapa da integração e a segunda é a etapa da inclusão, que é o que nós estamos vivendo. É muito importante essa diferença entre integração e inclusão. Ambas são inserção. Ambas propõem que a pessoa com deficiência seja aceita e participe da sociedade geral. Ambas. Só que a integração tem um enfoque, tem um viés, e a inclusão tem um viés contrário e inverso da integração. Então isso é muito importante, porque isso é que direcionou a trajetória. A trajetória seguiu essas etapas. E eu comecei, portanto, na etapa da integração, né? Em 1960 estava em voga a integração assim a todo vapor. Todo mundo achava que a integração era o máximo. Eu também achava naquela época. Sim. Tanto é que antes da integração era exclusão total mesmo, não havia minimamente alguma forma de inserção. Então, quando surgiu a integração, foi um alvoroço, né? Todo mundo querendo saber o que é, muita gente apoiando e muita gente sendo contra, porque muita gente ainda preferia segregar. É mais fácil, né? É mais fácil. Aliás, isso até acontece até hoje, né? Porque essas etapas não são estanques. Elas não começaram e terminaram quando o outro começou. Não. As duas, claro, na primeira etapa a integração foi bastante evidente, mas ela foi diminuindo e surgiu a inclusão. Mas um pouquinho da integração continua até hoje. Até hoje nós temos gente que trabalha com esse viés da integração. Ainda bem que é a minoria, né? Dá para você fazer, desculpa, dá para você fazer uma pequena explicação do que é a integração e o que é a inclusão? Muito bem. Então, em poucas palavras, integração é encaixar, e uso essa palavra até no bom sentido, né? Porque a gente não encaixa pessoas, mas em todo caso, encaixar pessoas com deficiência somente nos espaços que a sociedade aceitar, que a sociedade determinar. E esses poucos espaços são cheios de barreiras. Então, a sociedade só aceitava pessoas com deficiência que fossem capazes de conviver com as barreiras que já existiam na sociedade. Então, a sociedade não queria mudar nada. Entra desde que você seja capaz de... Quer dizer, tinha que ser um deficiente super-homem. Super-homem, tem que ser, porque, caso contrário, não entra. Porque a sociedade, por exemplo, a empresa não vai mudar nada por causa de uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é que tem que ser de uma tal forma que ela possa ser aproveitada naquele pequeno espaço. E a inclusão é o contrário. É mudar a sociedade, mudar as áreas, por exemplo, mercado de trabalho, a educação, lazer, turismo, mudar as áreas para que qualquer pessoa, com deficiência ou não, e no caso da deficiência, qualquer tipo de deficiência,
possa participar. Não interessa se ela é capaz de se conviver, não interessa. A sociedade é que deve ser capaz de conviver com as pessoas com deficiência. E para isso a sociedade precisa mudar. Quer dizer, então, resumindo, um processo era a de ida da pessoa com deficiência em direção à sociedade. Isso. E agora a sociedade vem em direção à pessoa com deficiência. Convidando as pessoas com processo deficiência, mais justo. Isso, para participar. Olha, pode vir que nós faremos as modificações que forem necessárias, as tecnologias que forem necessárias, para que você possa trabalhar, ou para que você possa estudar, para que você possa praticar o lazer, a recreação, tudo, qualquer coisa. Porque a pessoa com deficiência não se restringe a uma determinada área, e sim a todas as áreas, como qualquer pessoa está habilitada a participar, está intitulada a participar. Então, eu comecei nessa época da integração e já comecei em 1960 fazendo a colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Fiz isso durante uns quase 20 anos, colocando diretamente, eu ia lá nas empresas para colocar. E sempre com esse viés. Eu só conseguia colocar aquelas pessoas mais preparadas ou em melhores condições para a empresa poder aceitar. Acontece que alguns dos clientes que eu tive na época da integração se tornaram líderes. E quando eles se movimentaram em nível nacional para criar um movimento em defesa dos direitos, foi em 1979, esses líderes me convidaram: olha, Romeu, venha participar do nosso evento porque nós gostamos da sua maneira de atuar, da sua maneira de ser, quando você nos atendeu. Sim. Então, eu percebi que eles entenderam que a minha maneira de atender na época da integração já era uma maneira inclusiva. Tanto é que, então, em 79, eu mudei completamente o meu paradigma, né? Larguei a integração e comecei a batalhar pela inclusão. Quer dizer, naquela época, mesmo que você fosse adepto da integração, porque não existia outra existe forma, outra, você já tentava promover uma certa adaptação dentro das empresas, você já discutia, negociava alguma coisa, isso, mínima que fosse, mas negociava. Isso, nas escolas também, escolas comuns. Então, foi o que aconteceu, né? Então, essa é a grande diferença. E o movimento foi um dos instrumentos, você perguntou quais instrumentos. Então, um dos instrumentos para essa mudança que foi necessária para sair da integração, porque nós não queríamos mais integração de jeito nenhum. Depois de saber o que era inclusão, integração já era, né? Porque realmente é um processo oposto. Sim. Então, o que nós fizemos? Nós influímos muito, nós começamos a fazer muitas reuniões em nível nacional, estadual, municipal, em todo o Brasil, durante toda a década de 80, 90. E, coincidentemente, quando o nosso movimento começou em 79, no Brasil, lá nos Estados Unidos, o movimento das pessoas com deficiência dos Estados Unidos começou na década de 70, Sim. 10 anos antes de nós. Então, nós já tínhamos um modelinho. Certo. Né? E, além disso, nós fomos bastante favoráveis, já naquela época, aos documentos da ONU. Todas aquelas declarações, convenções, né, recomendações da ONU e das agências especializadas da ONU, como a Unesco, Unicef, etc., OIT, nós éramos muito fãs, muito assim, adeptos, né, desses instrumentos. Por quê? Porque cada vez mais esses documentos foram sendo elaborados com a participação das pessoas com deficiência no mundo inteiro. Que nada por nós sem nós. Exatamente. Porque mesmo os documentos da ONU, no tempo de integração, não foram feitos por pessoas com deficiência, foram feitos por especialistas sem deficiência. Né? Eram grandes profissionais que entendiam do assunto, mas como pessoas sem deficiência. Que não consegue ter uma visão profunda do negócio. O ponto de vista da pessoa com deficiência não entrava muito. Entrava muito aquela coisa paternalista, né? Olha, nós vamos fazer isso por vocês precisam disso, né? Então tinha esse tom. Sim. E as pessoas com deficiência começaram a participar desses movimentos internacionais e o Brasil começou a participar também. E, para minha felicidade, eu fui convidado para entrar nesse movimento em 79, né? Nunca mais saí. E você é um grande porta-voz de todas essas reuniões, todos esses debates, todas essas
resoluções da ONU, você é um grande porta-voz para o Brasil, né? Que eu vejo seus artigos na revista Reação, todos eles falando sobre as discussões mundo afora sobre isso. Inclusive, você participa fora do Brasil de debates. Não era só eu, né? Mas eu era bastante... Eu gostava muito de inglês, espanhol, então eu gostava de traduzir. Então, eu traduzia tudo para o português, né? Desde a década de 80. Então, nesse sentido, eu concordo que você fala em porta-voz, mas não porta-voz oficial, não, né? Apenas... Mas às vezes os porta-vozes oficiais aí não fazem com grande fidelidade, eles têm uma inclinação tendenciosa. Sim. Você, como voluntário da causa, traz com fidelidade a coisa. Certo. Bem melhor. Isso. E eu gostei muito de... Eu mudei, né? Por exemplo, hoje nós estamos sentados aqui na mesa da TV. Eu vou aproveitar esse cenário, né? Então, nós temos uma mesa, né? A cadeira, né? E temos a mesa onde eu atendia no tempo da integração. E a pessoa que ficava do outro lado. Eu que atendia, né? A pessoa que precisava de emprego, eu que atendia, né? E a partir de 79 eu mudei de lado, né? Eu passei sentado ao lado dele. Ou então, para mim, o meu significou eu sair dessa cadeira de atendedor, ou de consultor, ou de orientador, passei a ser companheiro, parceiro, né, na luta, olhando... Pequeno gesto, né? Exato. Então, eu sentando ao lado dele, como agora estamos sentados, eu posso ver do seu ângulo. Eu vejo as coisas pelo seu ponto de vista, certo? Sim. Então, é isso que me ajudou demais. Ô, Romeu, uns tempo atrás eu estava fazendo um programa aqui e nós estávamos conversando com um rapaz que ele tinha um circo, né? E trabalham pessoas com deficiência. Aí eu lembrei de como a gente evoluiu bastante, ainda não o suficiente, lógico, você sabe disso, você também é um defensor dessa causa, que não é o suficiente, precisamos avançar muito mais, mas como nós avançamos? Você estava falando de antes do processo de reabilitação, era o processo de integração, e antes do processo de integração, exclusão total. Isso, com um pouquinho de segregação e exclusão total. Exclusão total significava assim, deixar a pessoa ir numa casa abandonada, com algum cuidador, para o resto da vida, preso, né? Isso. Preso para o resto da vida, principalmente os deficientes intelectuais, que eram considerados como loucos. Isso. Então ia lá para o Juqueri, ficava lá a vida inteira. Havia essa confusão, né? Como se fosse a mesma coisa. Sempre houve. Aí eu lembrei dele que há 200 anos, 300 anos atrás, inclusive era comum usar pessoas com deficiência em circos. Mas, principalmente anões, né? Pessoas com deficiência do corpo e tudo mais, mas explorando a deficiência como uma aberração da natureza, aquele tipo de coisa, né? Então, olha o quanto nós evoluímos. Sim. O quanto nós evoluímos, porque antes era uma coisa absurda o que acontecia, coisa absurda. Hoje nós estamos aí num processo que a gente diria de lapidação. Vamos dizer lapidação, sabe por quê? Vamos falar sobre isso? Isso, vamos lá. Só um segundinho, nós vamos falar sobre isso, mas depois do intervalo. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com o consultor de inclusão Romeu Sasaki, que está aí há quase 60 anos trabalhando em prol da pessoa com deficiência, passando por todas as fases de inclusão, de reabilitação, de tudo mais que pode se falar de palavras que existam no meio, ou seja, de conseguir justiça para a sociedade de uma maneira geral. Se você quiser entrar em contato com o Romeu, você pode mandar um e-mail, romeukf@uol.com.br, tudo letra minúscula, ou pelo telefone 11 98163 5190. Romeu, nós estávamos terminando o bloco anterior falando que agora nós estamos num processo talvez de lapidação, de deixar mais afinada toda essas rusgas, todas as arestas que foram quebradas ao longo dos anos. Como é que você vê o mundo de hoje e daqui para frente? Muito bom. Eu acho essa palavra lapidação bastante adequada, né? Pelo que ela significa, lapidar, né?
que coincide com o que estamos fazendo hoje, a partir de agora, que é a seguinte: do ponto de vista quantitativo, nós avançamos bastante. Não o suficiente, mas já avançamos. O que não se fazia começou a ser feito, mas agora, por exemplo, vamos pegar o mercado de trabalho. A contratação de pessoas com deficiência quantitativamente aumentou, mesmo com essa atual crise econômica, né? Aumentou. Porque a gente pensou que com a crise haveria menos vagas para pessoas com deficiência. Não, e os primeiros demitidos seriam as pessoas com deficiência. E também seriam as pessoas com deficiência. Mas não é o que está acontecendo. Está acontecendo até um aumento na porcentagem de pessoas contratadas. Notícia Mas isso boa. é quantidade. Agora nós estamos, desde o ano passado, discutindo a qualidade. Precisamos lapidar. Porque não é assim, colocamos 50 pessoas com deficiência e fica muito em cima de número, 50. Agora nós queremos saber o seguinte: como, de que maneira, com que critérios, com que cuidado, com que respeito essas 50 pessoas foram contratadas. Sim. Então é a lapidação. Nós precisamos lapidar a nossa maneira de inserir, de incluir, né, de contratar, de matricular a pessoa com deficiência no sistema escolar. E para isso nós temos princípios, nós temos valores, nós temos paradigmas, modelos que garantem essa qualidade, essa lapidação. Porque no tempo da integração e um pouco da inclusão ainda, a gente pensava muito na quantidade, cobrava muito a quantidade. Sim. Então, 79 começou essa fase, mais ou menos, de começar a inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Não, já se inseria antes no tempo da integração. Não, mas em massa. Por causa das cobranças da DRT, a lei de cotas e aí por diante. É o seguinte, em 79 começou um movimento, mas a colocação em massa, digamos, em grande número, não começou em 79 nem em 80, e sim no final da década de 90. 90. Sabe por quê? Porque a lei de cotas é de 91, mas só foi regulamentada em 99. Isso, 99. Então, 99 é 2000. Então, praticamente foi há 17, 18 anos atrás. Aí começou a procura da quantidade. A quantidade. Porque as empresas não queriam pagar multa, claro, né? Embora existam empresas que preferem pagar multa do que contratar pessoa com deficiência. Né? Ainda existe essa... Ainda existe esse preconceito. Falta de cérebro. Isso. Então, essa é a época que nós estamos vivendo. Nós estamos lapidando tudo. O modo como é feita a educação inclusiva, o modo como o lazer, né, os serviços, os locais de lazer, os programas de lazer são feitos, o modo como a colocação em mercado de trabalho é feito e, por exemplo, tecnologia, uso de tecnologia. A tecnologia para nós é um elemento dessa lapidação. A tecnologia aperfeiçoa, ajuda a tornar melhor a funcionalidade das pessoas com deficiência. E hoje nós temos tido um grande avanço em tecnologia, né? Muito, olha... Tanto para os cegos, para os surdos, para os deficientes físicos. Isso, o Brasil está, vamos dizer assim, no mesmo nível dos países mais avançados em termos de tecnologia. Então, por exemplo, tecnologia da informação e tecnologia da informação e comunicação. O ano passado, em outubro, houve um grande encontro da Unesco em Costa Rica e eu fui convidado para participar. Então fomos 3 pessoas do Brasil para discutir como os outros países estão fazendo essa questão da tecnologia para a pessoa com deficiência em 2 grandes áreas, educação e trabalho. Sim. E onde nós vimos que o Brasil está bastante avançado, né? E aí está acontecendo o contrário. Nós estamos assim com essa qualidade da tecnologia, mas estamos em falta com a quantidade. Então, a tecnologia não está chegando a todas as escolas. Na quantidade necessária. Isso. A todas as escolas, a todas as empresas, a todos os programas de lazer. Então, em quantidade, nós estamos deixando a desejar. Nós temos a tecnologia boa, de ponta. De ponta, de qualidade e... igual com o mundo,
Isso. Só que não temos quantidade suficiente para atender todas as pessoas Isso. com deficiência. Que nós somos muitos, né? Isso. Agora, Hoje nós estamos falando em mais de 20 milhões de brasileiros. Então, o que eu falei lá em Costa Rica foi o seguinte, que nós temos essas tecnologias, né? Só que nós estamos em falta com quantidade, porque o Brasil tem, e aí todo mundo ficou assustado, o Brasil oficialmente está com 23,9% da população, quase 24% da população com deficiência. Né? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Tem mais do que país em guerra. E aí aqueles outros países todos têm 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões. Não, conforme a ONU, a média é 10,5%. Exato, conforme... a ONU já até aumentou isso agora, virou 15 agora. Tá, mas o Brasil está com 23%. 23%. Temos algum motivo para isso? Motivo do quê? Por que dessa quantidade grande de pessoas com deficiência no Brasil? Bom, aí eu vou colocar um pouco da minha... Ou é um trabalho do IBGE de colocar muitas cláusulas ali? E você tocou num ponto sobre o qual eu tenho debatido polêmico. muito. Isso. Eu sempre questionei a metodologia do IBGE, tanto no censo de 2000 como no censo de 2010, que usou a mesma metodologia, né, com grandes falhas na maneira de fazer a pergunta, né? E no tipo de pergunta que foi feito para gerar essas respostas, esses 23,9%. Então, para mim é um número superfaturado. Superdimensionado. Então, realmente é bem menos. Ô Romeu, fala uma coisa para mim. Nós falamos de tecnologia, tudo bem, ótimo. Então precisa de investimento em massa para que essa tecnologia chegue para todas as pessoas com deficiência. Agora, no mercado de trabalho tem uma questão que eu já ouvi falar a respeito e que eu queria ouvir de você isso. Tecnologia. As empresas estão trabalhando para vir de encontro a pessoas com deficiência, estão se preparando para dar ferramentas de trabalho, para deixar o progresso profissional da pessoa em igualdade de condições, mas com relação ao assédio moral dentro das empresas, nós temos tido problemas com isso? Temos. Ou seja, a empresa como um todo ela não está preparada, porque os diretores falam, não, eu estou preparado, a empresa está preparada, os gerentes estão preparados, mas a população da empresa não está preparada. Então, acontece o assédio de um colega de trabalho, de um chefe imediatamente superior e alguma coisa desse tipo. Porque, por exemplo, nós vamos falar do mercado de trabalho, né? Das empresas e tal. Mas a mesma coisa acontece na área da educação e outras áreas. Então, vou falar só do trabalho, como você falou. Assim, por que está acontecendo isso? Por que as empresas, mesmo contratando pessoas com deficiência, mesmo já tendo pessoas com deficiência na sua força de trabalho, por que está acontecendo o assédio moral, por exemplo? Né? Tanto o assédio moral, como também o bullying. O bullying. Isso. Então, por quê? Porque as pessoas que foram contratadas quantitativamente. Não houve a qualidade na contratação. Porque a gente, na inclusão, a gente coloca fazendo toda uma preparação, toda uma modificação da empresa inteira. Sim, então, tem que preparar a empresa para receber exatamente. também. Então, esse negócio de preparar a empresa é a parte da qualidade. O fazer entrar, o contratar, apenas assim na carteira, é a parte da quantidade. Agora, faltou treinamento, faltou modificação, faltou preparação. Então, as empresas, eu não digo todas, porque já existem várias empresas que seguem a inclusão. Tem empresas que estão recebendo prêmios aí. Exatamente. Então, há empresas que já foram abordadas, né, foram procuradas por profissionais com ou sem deficiência que já conseguiram essas contratações com qualidade. E engraçado que vai em ramos diferentes, né? Nós temos uma empresa construtora de tratores, que ganhou prêmio de qualidade da inclusão. Nós temos banco, que ganhou prêmio na qualidade de inclusão. Nós temos uma grande empresa de consultora financeira que ganhou prêmio Então, empresas de diversos ramos, né? Diversos ramos. Quando, antigamente, né? Começando lá na integração e embora, antes da integração já houve colocações no mundo inteiro, desde a década de 30, 40 já houve, né? Mas tudo bem. Então, voltando aqui para a integração, no começo, a desconfiança das empresas era muito grande, né? Na época que comecei.
Então, eles não acreditavam que pessoa com deficiência pudesse trabalhar. Não é que as empresas não quisessem, também não quisessem contratar, mas eles não acreditavam, mas a pessoa com deficiência tem capacidade para trabalhar, né? Então, quando, com muito favor, eles davam, assim, vagas, serviços muito simples, muito repetitivos, né? E começou dessa forma, né? E agora você mencionando esses ramos, né? Os ramos mais variados, que envolvem grandes empresas, inclusive, né? Foi um progresso muito grande. Nós conversamos com o Romeu Sasaki, que é consultor de inclusão. Se você quiser entrar em contato com o Romeu, você pode passar um e-mail, que é romeukf, F de faca, romeukf@uol.com.br, tudo minúsculo, ou dar uma telefonadinha para ele, fala direto com ele no telefone 11 98163 5190. Eu sinto muito acabar o nosso papo, mas ao mesmo tempo te agradeço bastante por estar conosco e eu espero que você volte. E eu queria lembrar o seguinte, você sabe que quando nós montamos o programa Diversidade, o segundo programa foi com você. Comigo, né? O primeiro foi com a secretária municipal, o segundo foi com você. Muito Gostei do seu retorno. Muito obrigado. Estou às ordens, viu? Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós esperamos na próxima semana e esperamos o Romeu em breve também. Um abraço e até lá.